Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da Emergências e Urgências Sem Fronteiras. Esta é a Fundação Hemominas em Belo Horizonte, Minas Gerais, um dos mais respeitáveis hemocentros do Brasil, porque o nosso tema de hoje é incidentes transfusionais e eventos adversos. Vem conosco e vamos juntos garantir uma melhor segurança aos nossos pacientes. Vamos lá? Incidentes transfusionais e eventos adversos. Autores: Emergências e Urgências Sem Fronteiras e Anderson Luiz Moraes e Silva. Essa edição foi realizada em abril de 2019, no Brasil, em Minas Gerais, em Contagem. O link dos autores estarão disponíveis anexado a este vídeo. A carga horária desta aula é de 2 horas, com acesso a videoaula gratuito de 60 minutos, apostila em PDF de acesso gratuito, teste online de acesso gratuito com tempo aproximado de 30 minutos. A certificação é opcional e o link disponibilizado e anexado a este vídeo. As referências e conformidades desta aula estão alinhadas com as instituições abaixo: Fundação Hemominas, Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais, Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Especializada, American Association of Blood Banks, Fundação ProSangue, Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Hemovigilância. Conteúdo didático: definições e conceitos de hemotransfusão, hemocomponentes e hemoderivados, indicações gerais de uma transfusão de sangue, classificação sanguínea, compatibilidade doador-receptor, indicações específicas de hemocomponentes e hemoderivados, incidente transfusional e eventos adversos, riscos associados à administração da hemotransfusão, prevenção aos eventos adversos e ao incidente transfusional, condutas em eventos adversos e no incidente transfusional e condutas após a hemotransfusão. Hemotransfusão. A hemotransfusão é a transferência de sangue em sua totalidade ou parte de sua composição de um indivíduo ígido, o doador, que doou previamente uma quantidade de sangue apropriada para ser transferida para outro indivíduo que recebe, o paciente, o receptor. Observações: a doação precisa ser prévia para a realização de classificação sanguínea do doador, testes de compatibilidade e exames que atestam a negatividade para doenças transmissíveis. A hemotransfusão pode ser administrada por um acesso venoso periférico, de preferência por via única, sem associação com outros fluidos ou soluções, até o término de sua administração. Veremos mais adiante que a única solução protocolada como segura que possa, em alguns casos, ser administrada juntamente com o concentrado de hemácias é o soro fisiológico 0,9%. Posso administrar uma hemotransfusão por um acesso intravascular central? Um acesso intravascular central geralmente recebe diversos fluidos em uma única via, e a recomendação para a hemotransfusão é que a mesma seja realizada em via única e isolada de outros fluidos ou soluções. Portanto, necessitariam ser interrompidas outras soluções para administrar a hemotransfusão, o que tornaria inseguro para a estabilidade do paciente. Caso a hemotransfusão seja garantia de sobrevida do paciente, não havendo outra via de acesso além do acesso central, poderá o médico decidir pela administração da hemotransfusão como prioridade sobre demais soluções. Hemocomponentes e hemoderivados. O sangue pode ser dividido e separado em partes por processos físicos, mecânicos ou industrializados, para fins de uma transfusão terapêutica. Partes ou frações do sangue obtidas a partir de processos físicos como centrifugação e congelamento são denominadas de hemocomponentes.
O processo de centrifugação possibilita a separação do sangue total em camadas, sendo que as hemácias ficam depositadas no fundo da bolsa. Acima delas, forma-se buff coat, camada leucoplaquetária, ou seja, uma camada de leucócitos e plaquetas. Acima do buff coat fica a camada de plasma, que contém plaquetas diversas. Partes produzidas a partir de processos industriais, através de processos químicos, a partir do plasma como matéria-prima, retirando e separando do mesmo proteínas específicas, como as proteínas de coagulação, são denominados de hemoderivados. Os hemocomponentes são sangue total, concentrado de hemácias, plasma rico em plaquetas, plasma fresco congelado, plasma de 24 horas, concentrado de plaquetas, crioprecipitado. Outros componentes são concentrado de hemácias desleucocitadas, concentrado de plaquetas por aferese, pool de buff coat e concentrado de granulócitos. As hemácias, para serem desleucocitadas, ou seja, retiradas os leucócitos, passam por um filtro específico acoplado à bolsa de sangue. A aferese é um procedimento caracterizado pela retirada do sangue do doador, seguida da separação de seus componentes por um equipamento próprio, retenção da porção do sangue que se deseja retirar na máquina e devolução dos outros componentes ao doador. Pool de buff coat é uma camada de leucócitos e plaquetas, uma camada leucoplaquetária. Os concentrados de granulócitos são hemocomponentes obtidos por aferese de um doador único. Hemoderivados são medicamentos produzidos em escala industrial, obtidos a partir do plasma sanguíneo. Os hemoderivados são albuminas, globulinas, concentrados de fatores de coagulação. Outros hemoderivados importantes, como imunoglobulina liofilizada. Indicações gerais de uma transfusão de sangue. Quando é indicada uma transfusão de sangue? A transfusão de sangue ou de seus componentes é indicada para corrigir deficiências no transporte de oxigênio pelas células do sangue, fato esse que causa isquemia e hipóxia nas células corporais. Corrigir deficiências de hemostasia, ou seja, a perda aguda ou crônica de sangue. Corrigir o déficit na produção de hemácias, plaquetas ou das proteínas de coagulação sanguínea. As condições clínicas do paciente, e não somente resultados laboratoriais, são fatores importantes na determinação da necessidade de hemotransfusão, levando em consideração que não há outra alternativa terapêutica que a substitua. A indicação e a prescrição da transfusão são exclusivas do médico e a liberação de um componente pelo serviço de hemoterapia só poderá ser realizada a partir de uma solicitação médica e prescrição adequada, certificando que durante a hemotransfusão haja pelo menos um médico apto e disponível para atender possíveis intercorrências. A hemotransfusão poderá ser administrada pelo enfermeiro e ou pelo técnico de enfermagem, na presença de um médico que possa intervir em casos de um incidente ou de reações transfusionais. Alternativas terapêuticas disponíveis antes de indicação de uma hemotransfusão: uso de eritropoetina para estimular a produção de hemácias, ácido fólico e sulfato ferroso para estimular a elevação da hemoglobina, concentrados de fatores de coagulação para promover a hemostasia espontânea. Classificação sanguínea. Tanto o doador de sangue quanto o paciente receptor necessitam que seja realizada previamente a sua tipagem sanguínea para possível hemotransfusão. O sangue, para ser transfundido a outrem, necessita ser classificado conforme a nomenclatura de sua tipagem ABO e de seu fator RH. A análise de classificação do sangue é realizada por meio
do teste de tipagem sanguínea, que consiste em submeter amostras de sangue coletadas aos reagentes químicos que definirá a classificação do sangue do doador e do receptor. Classificação: O negativo, O positivo, A negativo, A positivo, B negativo, B positivo, AB negativo e AB positivo. Compatibilidade doador-receptor. O sangue, para ser transfundido a outrem, não pode apresentar qualquer suspeita de incompatibilidade de sua classificação sanguínea do sistema ABO-RH entre o receptor e o doador. A análise de compatibilidade do sangue é realizada por meio do teste de prova cruzada, que consiste em submeter amostras de sangue coletadas aos reagentes químicos, que definirá a compatibilidade existente entre doador e receptor. Compatibilidade. A análise de compatibilidade do sangue, por meio do teste de prova cruzada, tem uma validade por 72 horas. A compatibilidade do doador O negativo, chamado de doador universal, ele pode fazer uma doação que seja compatível com um receptor, um paciente receptor, de todas as suas classificações, desde um receptor O negativo, O positivo, A negativo, A positivo, B negativo, B positivo, AB negativo e AB positivo. Já um doador com classificação sanguínea O positivo, ele pode doar para um receptor, um paciente receptor, que possua classificação O positivo, A positivo, B positivo e AB positivo. Um doador com classificação A negativo pode realizar uma doação para receptor, um paciente receptor, que seja classificado como A negativo, A positivo, AB negativo e AB positivo. Já um doador com classificação A positivo pode realizar uma doação para um receptor, um paciente receptor A positivo ou AB positivo. Um doador com classificação B negativo pode realizar uma doação para um receptor, um paciente receptor com classificação B negativo, B positivo, AB negativo e AB positivo. Já um doador com classificação B positivo pode realizar uma doação para um receptor, um paciente receptor, classificado como B positivo ou AB positivo. Um doador com classificação AB negativo pode realizar uma doação para um receptor, paciente receptor, com classificação AB negativa ou AB positivo. Já um doador AB positivo pode doar para um receptor, um paciente receptor AB positivo. Em relação ao receptor que é classificado como AB positivo, ele pode receber doação tanto de O negativo, O positivo, A negativo, A positivo, B negativo, B positivo e AB negativo, sendo considerado aí um receptor universal. Indicações específicas de hemocomponentes e hemoderivados. Concentrado de hemácias. O concentrado de hemácia está indicado em pacientes portadores de síndrome coronariana aguda, anemia crônica dependente de transfusão, hemorragias com perdas de sangue de mais de 25 ou 30% do volume corporal. Concentrado de hemácias está indicado quando níveis de hemoglobina é inferior a 7 gramas por decilitro, existindo então um grave risco de hipóxia tecidual e comprometimento à vida. Abaixo temos uma tabela conforme os valores de hemoglobina. Então veremos que a hemoglobina menor que 6 gramas por decilitro é indicativo de transfusão devido ao risco de hipóxia tecidual. Maior que 10 gramas por decilitro,
Não tem indicação de transfusão a menos que haja sangramento ou outra patologia que a justifique. De 7 a 10 gramas por decilitro, deve ser bem avaliado pelo médico assistente, devendo ser transfundido somente se o benefício for maior que o risco para o paciente. O concentrado de hemácias está indicado também em níveis entre 8 e 10 gramas por decilitro para pacientes com doença cardiovascular ou em pré-operatório de cirurgia cardíaca ou ortopédica. Para pacientes acima de 65 anos de idade, sintomáticos, é aceitável transfundir com níveis de hemoglobina menor que 9 gramas por decilitro. A transfusão de concentrado de hemácias está recomendada em caso de hemorragias após perda volêmica de 25 ou 30% da volemia total. O nível de hemoglobina não pode ser o único fator a indicar hemotransfusão, e o julgamento clínico deve considerar as comorbidades e a condição clínica do paciente, a disponibilidade e a possibilidade de tratamentos alternativos. A quantidade de hemácias indicadas deve ser suficiente para a correção dos sinais e sintomas de hipóxia, ou para que a hemoglobina atinja níveis aceitáveis. Em adultos, a transfusão de uma unidade de concentrado de hemácia normalmente eleva a hemoglobina em 1 grama por decilitro. O tempo de infusão de cada unidade de concentrada deve ser de 60 minutos a 120 minutos. A transfusão inicial recomendada é de apenas um concentrado de hemácias, ao invés de 2 unidades, como habitualmente observa-se na prática. Estratégia que visa diminuir os riscos. Em pacientes pediátricos, o volume a ser transfundido para a obtenção dos mesmos resultados deve ser de 10 a 15 ml por quilograma, não exceder a velocidade de infusão de 20 a 30 gotas por minuto. Concentrado de plaquetas. As plaquetas são derivadas dos megacariócitos encontrados fisiologicamente na medula óssea. Atuam na fase primária da coagulação. Após a doação, os concentrados de plaquetas são obtidos a partir da centrifugação do plasma e devem ser estocados a temperatura ambiente de 22 graus, sob agitação constante. O concentrado de plaquetas tem a validade de 5 dias contados a partir da doação. Tipos de concentrado de plaquetas. Concentrado de plaquetas randômicas, obtido por processo de separação do sangue total, apresenta volume de 50 a 60 ml, tem validade de 5 dias e deve ser mantido a uma temperatura de 22 a 24 graus em agitação constante. Pool de plaquetas, o pool buff coat. As plaquetas são extraídas da camada leucoplaquetária de uma bolsa de sangue total, sendo agrupadas em pools de 4 a 5 unidades. Tem validade de 5 dias e deve ser mantido a uma temperatura de 22 a 24 graus em agitação constante. Apresenta volume de 250 a 300 ml. Concentrado de plaqueta férrice, obtido por um doador único, reduzindo o risco de reação transfusional. Processo especial de doação sanguínea, sendo necessário agentamento prévio com o hemocentro. Cada doação equivale a 8 a 10 concentrados de plaquetas randômicas. Também tem validade de 5 dias e deve ser mantido a uma temperatura de 22 a 24 graus em agitação constante. Apresenta volume médio de 250 ml. Concentrado de plaquetas está indicado em pacientes com portadores de plaquetopenias por falência medular. Se contágios inferiores a 10.000 unidades na ausência de fatores de risco, se inferiores a 20.000 na presença de fatores associados a eventos hemorrágicos ou queda rápida de contagem de plaquetas. Situações especiais de indicação: pacientes pediátricos toleram contagem de plaquetárias mais baixa, definindo-se como critério de indicação contagens inferiores a 5.000 em pacientes estáveis. Pacientes adultos portadores de tumores sólidos teriam maior risco de sangramento quando submetidos à quimioterapia e ou à radioterapia, associados à necrose tumoral, sendo indicado contagens inferiores a 20.000 unidades. Pacientes submetidos a procedimentos cardíacos cirúrgicos com utilização de circulação extracorpórea por tempos superiores a 90 a 120 minutos
a função plaquetária pode ser comprometida por riscos de sangramentos difusos intraoperatórios. Nesta situação, mesmo com contagens superiores a 50.000 unidades, está indicada a transfusão de concentrado de plaquetas. A dose preconizada é de 1 unidade de concentrado de plaqueta para cada 7 a 10 kg de peso do paciente. Porém, pode-se considerar também a contagem de plaquetas desejada dependendo da presença ou ausência de sangramento grave. O tempo de infusão da dose de concentrado de plaquetas deve ser de aproximadamente 30 minutos. Em pacientes adultos ou pediátricos, não excedendo a velocidade de infusão de 20 a 30 gotas por minuto. Plasma fresco congelado. O plasma fresco congelado é uma fração do sangue composta primariamente de água, com cerca de 7% de proteínas e de 2% de carboidratos e lipídios. O chamado plasma fresco congelado é preparado por centrifugação após a doação e congelado no período de 8 horas após a coleta. Pode ser armazenado por até 1 ano em temperaturas iguais ou inferiores a menos 18 graus, sendo, porém, recomendada a temperatura igual ou inferior a menos 25 graus. O volume de uma unidade de plasma fresco congelado é de 200 a 250 ml. É usado primariamente como terapêutica de substituição de fatores da coagulação em quantidades deficientes no paciente. A indicação no tratamento de pacientes com distúrbio da coagulação, particularmente naqueles em que há necessidade de múltiplos fatores, e apenas quando não estiverem disponíveis produtos com concentrados estáveis de fatores da coagulação com menor risco de contaminação viral. Indicado também sangramento severo, causado por uso de anticoagulantes orais antagonistas da vitamina K, ou indicação na necessidade de reversão urgente da anticoagulação. Indicado em transfusão maciça com sangramentos por coagulopatias. A deficiência de fator 5 e a deficiência congênita do fator 11, hemofilia C, o uso do plasma fresco congelado é a opção terapêutica disponível no Brasil para pacientes com sangramentos associados a essas deficiências. Indicação na púrpura trombocitopênica trombótica e a dosagem do plasma fresco congelado com a utilização de 10 a 20 ml de plasma fresco congelado por quilo de peso e aumenta de 20 a 30% os níveis dos fatores de coagulação no paciente, chegando aos níveis mais estáveis. Antes de ser utilizado para transfusão, o plasma fresco congelado deve ser completamente descongelado em banho-maria, 37 graus, ou em equipamentos apropriados para este fim. Após o plasma fresco congelado ser descongelado, deve ser usado o mais rápido possível, e no máximo 6 horas após o descongelamento, se mantido a temperatura ambiente, ou até 24 horas, se mantido em refrigeração de 2 a 6 graus. Bolsas com aspecto leitoso, lipêmico ou ictérico devem ser descartadas do uso para transfusão. Caso não seja utilizado assim que descongelado, deve-se colocar o horário em que foi descongelado e etiqueta presa à bolsa. Depois de descongelado, não pode ser congelado novamente. Crioprecipitado. O crio é a fração insolúvel do plasma a frio, obtida a partir do descongelamento até 4 graus de uma unidade de plasma fresco congelado. O volume varia de 10 a 20 ml. É composto por fibrinogênio, fator 8, fator 13 e fator de von Willebrand. Assim como o plasma, deve ser mantido em temperatura inferior a menos 18 graus e tem validade de 1 ano. O crio está indicado no tratamento de hipofibrinogenemia congênita ou adquirida e na disfibrinogenemia, na deficiência também de fator 13. As indicações do crio precipitado se atêm a repor fibrinogênio em pacientes com hemorragia e a deficiência isolada congênita ou adquirida de fibrinogênio, quando não se dispõe do concentrado de fibrinogênio industrial purificado. Repor fibrinogênio em pacientes com coagulação intravascular disseminada e graves hipofibrinogeniemias. Repor fator 13 em pacientes com hemorragias por deficiência deste fator, quando não se dispõe do concentrado de fator 13 industrial purificado. E repor fator de von Willebrand.
A dosagem do crio. Cada unidade de crio aumentará o fibrinogênio em até 10 mg por decilitro em um adulto médio. A quantidade de bolsas necessária para correção de hipofibronogenemia dependerá da natureza do episódio de sangramento e da gravidade da deficiência inicial. O número de unidades de crio necessário para a correção da queda de fibrinogênio precisa elevar os níveis acima de 100 mg por decilitro. Antes da infusão, o crio precipitado deve ser descongelado entre 30 graus e 37 graus no prazo de até 15 minutos e transfundido imediatamente. O descongelamento em banho-maria deve ser realizado utilizando bolsa plástica e protegendo contra a contaminação bacteriana. Se o produto descongelado não for utilizado imediatamente, poderá ser estocado por 4 até 6 horas em temperatura ambiente de 20 a 24 graus. As unidades de crio são infundidas por meio de filtro padrão de hemotransfusão. Transfusão de extrema urgência. É um tipo de transfusão em que não é possível aguardar o término dos testes pré-transfusionais pelo risco do paciente evoluir a óbito. É indicado utilizar concentrado de hemácias O negativo e, em caso de ausência de concentrado desse tipo, pode-se utilizar o O positivo, exceto em crianças e mulheres em idade fértil. Apesar do início das transfusões de extrema urgência serem indicados, é obrigatório continuar os testes pré-transfusionais e, caso haja alguma incompatibilidade, deve-se informar imediatamente ao médico assistente e ele decidirá o risco-benefício de continuar a hemotransfusão. Incidente transfusional e eventos adversos. O incidente transfusional é qualquer intercorrência ou evento adverso que ocorra decorrente de uma hemotransfusão, seja durante ou após a sua administração. Podemos entender como eventos adversos as condições indesejáveis que coloquem em risco o paciente, podendo produzir um dano transitório ou permanente, em forma de lesão, patologia secundária ou risco de morte iminente. A Anvisa classifica os eventos adversos resumidamente em 3 condições: reação transfusional, quase erro grave, incidente grave sem reação transfusional. Reação transfusional é toda e qualquer condição contrária aos benefícios esperados da transfusão sanguínea durante ou após a sua administração, podendo ocasionar sinais e sintomas indesejados com potencial risco ao paciente. A ocorrência pode associar-se a um ou mais sinais e sintomas, como febre com ou sem calafrios associada à transfusão, calafrios acompanhados ou não de febre, dor no local da administração da hemotransfusão, dor torácica ou abdominal, alterações agudas na pressão arterial, tanto como hipertensão ou como hipotensão, alterações respiratórias como dispneia, taquipneia, hipóxias e sibilos, alterações cutâneas como prurido, urticária, edema localizado ou generalizado, náuseas com ou sem vômitos, a ocorrência de choque em combinação com febre, tremores, hipotensão e ou falência cardíaca de alto débito sugere contaminação bacteriana, podendo também acompanhar o quadro de hemólise aguda. A falência circulatória sem febre ou calafrios pode ser o dano mais importante de anafilaxia. A alteração na coloração da urina pode ser o primeiro sinal de hemólise no paciente anestesiado. Quase erro. São desvios de procedimentos padrão detectados antes do início da transfusão e que poderiam ter resultados em uma transfusão errada e em possível reação transfusional. Incidentes graves sem reação transfusional. Condutas que levaram a procedimentos inadequados, mas que não geraram reações transfusionais. Não conformidades repetitivas, inusitadas e para as quais já tenham sido promovidas ações corretivas, descobertas durante ou após o término da transfusão. Nessa classificação, considera apenas os incidentes que não provocaram reações transfusionais. As reações transfusionais podem ser classificadas de acordo com a sua gravidade: baixa ou leve, sem ameaça à vida; moderada, com morbidade em longo prazo, com ou sem risco que ameaça a vida.
Alta, risco à vida, ameaça imediata à vida, porém sem óbito. E óbito, com morte decorrente da reação transfusional, considerando sua correlação com a transfusão e não com o quadro de base do paciente. As reações transfusionais podem ainda serem classificadas conforme o tempo de ação: imediatas, até 24 horas da transfusão, ou tardias, após 24 horas da transfusão. Essa tabela mostra os tipos de reações mais comuns. Vamos ver algumas delas. A reação hemolítica aguda, com sinal e sintomas de febre, tremores, calafrios, hipotensão, uma taquicardia, dores, com queixas de dor torácica no local da administração, dor abdominal, hemoglobinúria, insuficiência renal e uma CIVD. A conduta é a hidratação, manter uma diurese de 100 ml por hora e cuidados de terapia intensiva. A prevenção para essa reação é seguir rigorosamente todas as normas preconizadas, desde a coleta até a transfusão. Reação febril não hemolítica, com sinais e sintomas de febre, calafrios e tremores. A conduta é antipiréticos, no caso de calafrios intensos, e a meperidina. A prevenção é premedicação com antipiréticos, produtos desleucocitados para casos recorrentes. Reação alérgica leve ou moderada, com sinais e sintomas de prurido, urticária, eritema, pápulas, tosse, rouquidão, dispneia, sibilo, náuseas, vômitos, hipotensão e choque. A conduta, na maioria das reações, é benigna e pode cessar sem tratamento antihistamínico. A prevenção é premedicar, em caso de histórico, com antihistamínico. E se for reação leve, pode até continuar a hemotransfusão reinstalando o componente. Reação alérgica grave, a anafilática, com sinais e sintomas de prurido, urticária, eritema, pápulas, rouquidão, tosse, broncoespasmo, hipotensão e choque. A conduta é instituir cuidados de terapia intensiva, epinefrina, antihistamínicos, corticoides. A prevenção baseia-se em usar componentes celulares lavados ou deficientes do antígeno IgA. A reação de injúria pulmonar relacionada à transfusão, chamada de TRAL, com sinais e sintomas de qualquer insuficiência respiratória aguda relacionada à transfusão até 6 horas após, acompanhado de febre. A conduta é suporte respiratório, acompanhado também de um suporte de terapia intensiva. A prevenção não há uma unanimidade. Sobrecarga volêmica, uma reação de sobrecarga de volume, com sinais e sintomas de dispneia, cianose, taquicardia, hipertensão, edema pulmonar. A conduta é suporte de oxigenação e diuréticos. A prevenção é alicotar os hemocomponentes, diurético prévio, no caso de uma história prévia de sobrecarga volêmica. Reação por contaminação bacteriana, com sinais e sintomas de tremores intensos, calafrios, febre alta e o choque. A conduta é instituir cuidados de terapia intensiva, antibiótico de amplo espectro. A prevenção, seguir rigorosamente todas as normas preconizadas, desde a coleta até a transfusão. A reação de hipotensão por inibidor da ECA, com sinais de hipotensão, rubor, ausência de febre, calafrios ou tremores. A conduta é suspender o inibidor, iniciar a terapia de suporte se necessário. A prevenção é utilizar hemocomponentes filtrados no laboratório e investigar o uso de ECA. A reação por hemólise não imune, os sinais e sintomas pode ser uma oligúria, o paciente apresentando uma pouca diurese. Tema atenção é a presença de hemoglobinúria e uma hemoglobinemia. Os cuidados são terapia de suporte, se necessário uma terapia intensiva, de cuidados intensivos. E a prevenção, seguir rigorosamente todas as normas preconizadas da coleta até a transfusão. A reação de hipocalcemia pode apresentar sinais e sintomas de parestesia, tetania, uma arritmia. E os cuidados são infusão lenta de cálcio com monitorização periódica dos níveis séricos.
A prevenção é monitorização dos sinais de cálcio em quem recebe uma transfusão maciça. Uma embolia aérea é uma reação com sinais de dispneia, cianose súbita, dor, tosse, hipotensão e arritmia cardíaca. Os cuidados mais apropriados: deitar o paciente de decúbito lateral esquerdo com as pernas ligeiramente acima do tronco e não utilizar, a prevenção é não utilizar infusão sob pressão de sistema aberto. Hipotermia é uma reação com desconfortos, calafrios, queda da temperatura, arritmia cardíaca e sangramento por alteração da hemostasia. Os cuidados: diminuir o tempo de infusão, aquecimento dos glóbulos vermelhos e ou plasma, sendo que essa recomendação deve ser estreitamente acompanhada por equipamentos adequados sob supervisão de um funcionário que possa monitorar esse aquecimento, com indicação do médico assistente. Riscos associados à administração da hemotransfusão. Os riscos associados à administração de uma hemotransfusão, para serem amenizados, dependem da segurança técnica de todos os profissionais envolvidos na execução da mesma. Existem riscos nos seguintes aspectos: na indicação de um hemocomponente sem levar em conta outras alternativas, na escolha do componente conforme a condição clínica do paciente, na classificação sanguínea e na compatibilidade doador-receptor, na administração e na assistência dos procedimentos transfusionais pelos profissionais da saúde envolvidos. Toda transfusão de um hemocomponente deverá ser considerada como um procedimento de risco. Os benefícios da transfusão devem superar os riscos. Os principais riscos são reação transfusional, anafilaxia, reações alérgicas, hemólise, lesão pulmonar aguda, atrale, contaminação por doenças infecciosas, imunossupressão, diminuindo a eficiência da imunidade, e uma aloimunização a antígenos incompatíveis. Fatores predisponentes ao incidente transfusional. Existem os fatores intrínsecos, como acesso venoso indisponível, múltiplas transfusões, transfusões emergenciais, e fatores extrínsecos, como processamento inadequado do sangue pelo hemocentro, identificação incorreta ou incompleta ou os dados ilegíveis das amostras pré-transfusionais e das bolsas de sangue, identificação incorreta ou incompleta ou ilegível do doador ou do receptor, transporte inadequado dos hemocomponentes, acessos venosos inadequados, tempo de infusão maior que o recomendado, equipo não específico para essa finalidade e compatibilidade doador-receptor falso positivo. Devido aos riscos, é recomendável que o paciente formalize, através da assinatura de um termo de consentimento livre, esclarecido sua ciência e autorização para o procedimento de hemotransfusão. Prevenção aos eventos adversos e ao incidente transfusional. Treinamento regular dos profissionais da saúde quanto às normas, avaliação criteriosa da indicação transfusional, atenção em todas as etapas relacionadas à transfusão, adequada identificação de amostras do paciente, avaliação da real necessidade de transfusões de emergência, checar pedido de transfusão, dados do paciente, tipo de hemocomponente ou hemodderivado, dosagem e volume. Atenção redobrada na conferência da bolsa e do paciente à beira do leito, rigorosa inspeção no armazenamento e transporte dos hemocomponentes ou hemoderivados, checagem de material necessário para a administração da hemotransfusão, como equipos, material de punção venosa e de coleta, infusão lenta nos primeiros 50 ml de hemocomponentes e realizar uma história pré-transfusional detalhada e documentada no prontuário. Condutas aos eventos adversos e ao incidente transfusional. Considerações gerais sobre a hemotransfusão. A requisição do produto hemoterápico deve ser preenchida da forma mais completa possível, prescrita e assinada por médico e estar registrada no prontuário do paciente. Não existe contraindicação absoluta à transfusão em pacientes com febre. É importante diminuir a febre antes da transfusão, porque o surgimento de febre pode ser um sinal de hemólise ou de outro tipo de reação transfusional.
É rara a necessidade de aquecer um produto hemoterápico antes da transfusão. Quando indicada, deve ser feita de forma controlada com aquecedores dotados de termômetro e alarme sonoro sob orientação e monitorização do profissional responsável. Nenhuma transfusão deve exceder o período de infusão de 4 horas. Quando este período for ultrapassado, a transfusão deve ser interrompida e a unidade descartada. Não deve ser adicionado nenhum fluido ou droga ao produto hemoterápico a ser transfundido. Os concentrados de hemácias podem ser transfundidos em acessos venosos compartilhados apenas com cloreto de sódio 0,9%. É desnecessário diluir os concentrados de hemácias antes da infusão. O hematócrito do concentrado de hemácia permite geralmente bom fluxo de infusão. Todo produto hemoterápico deve ser transfundido com equipe com filtro capaz de reter coágulos e agregados. Condutas antes da hemotransfusão. Higienizar as mãos e usar luva toda vez que for manusear sangue e ou hemocomponente. Certificar a identificação do paciente com os dados inseridos para a hemotransfusão. Certificar a prescrição médica do hemocomponente ou hemodderivado e a sua dosagem e volume. Puncionar acesso venoso periférico de calibre compatível para administração do hemocomponente ou hemodderivado, prescrito pelo médico. Ideal que o acesso venoso seja compatível para dispositivos de punção de calibre do tipo GEL 18-20 para concentrado de hemácias e demais calibres para os outros componentes ou hemoderivados. Coletar amostra de sangue para testes de compatibilidade e outros testes. Orientar de forma segura ao paciente ou seus responsáveis quanto aos procedimentos referentes à hemotransfusão e os riscos de reação em até 24 horas. Certificar dados vitais, comunicar ao médico em caso de febre para decisão clínica. Manter uma via de acesso venoso única para hemotransfusão. A conferência da identidade do paciente e rótulo da bolsa antes do início da infusão e uso de equipo com filtro. São medidas obrigatórias. Não infundir nenhum tipo de medicamento concomitante com a transfusão, exceto se necessário apenas solução fisiológica 0,9%. Manter o sistema dos hemocomponentes ou hemoderivados íntegros e invioláveis aos ambientes externos, evitando contaminação. Registrar o horário de início da hemotransfusão. Deve ser descartado todo o uso para transfusão, qualquer presença de aspectos precipitados, filamentos de fibrina, leitoso ou torpidez que podem estar relacionados à contaminação bacteriana. Hemocomponentes depois de descongelados não podem ser congelados novamente. E se não utilizados em até 6 horas após o descongelamento, se mantida a temperatura ambiente ou até 24 horas, se mantida em refrigeração, devem ser descartados. As temperaturas dos equipamentos e do ambiente devem ser monitoradas a cada 4 horas. O hemocomponente deve ser retirado da refrigeração por no máximo 30 minutos antes da transfusão. O tempo máximo de infusão deverá ser respeitado de acordo com o hemocomponente a ser administrado. Caso contrário, interromper a infusão e desprezar o conjunto bolsa-equipo no descarte de resíduos infectantes. O tempo de concentrado de hemácia, incluindo as desleucocitadas e lavadas, 4 horas. Concentrado de plaquetas, 30 minutos. Plasma fresco congelado, de 20 a 40 minutos. Crioprecipitado o mais breve possível e granulócitos de 1 a 2 horas. Os hemocomponentes e hemoderivados não poderão ser infundidos por meio de bomba de infusão ou de bolsa pressurizada. Os materiais e medicamentos para uso de emergência deverão estar disponíveis para o atendimento rápido, seguro e qualificado frente às reações transfusionais. Os sinais vitais deverão ser registrados no início e término do procedimento. Durante o transporte de hemocomponentes e hemoderivados, não se deve colocar gelo em contato com as bolsas de concentrado de hemácias e plaquetas. Não se deve acondicionar hemocomponentes juntamente com reagentes. A tabela abaixo mostra o transporte de hemocomponentes, conforme o tipo. Concentrado de hemácias, condições iniciais de 1 até 10 graus, quantidade de bolsa até 8 unidades na caixa P, até 12 unidades na caixa M. Quantidade de gelox, de 2 gelox médios. A disposição do gelox, na parte inferior da caixa, abaixo do papelão perfurado. Tipo de caixa, P ou M. Tempo máximo de transporte, 2 horas. Plasma fresco congelado, condições iniciais, menos 20 graus ou inferior,
Quantidade de bolsa, até 8 unidades na caixa P, até 12 unidades na caixa M. Quantidade de gelox, 2 gelox grandes. A disposição dos mesmos na parte inferior da caixa não necessita do papelão perfurado. Tipo de caixa P ou M. Tempo máximo de transporte, 1 hora. Concentrado de plaquetas, condições iniciais, não necessita refrigerar. Quantidade de bolsa até 20 unidades na caixa P. Quantidade de gelox não necessita. Disposição do gelox não necessário, por não necessitar. E o tempo de transporte é 1 hora. Tipo de componente na forma de crio, condições iniciais menos 20 graus ou inferior, quantidade de bolsa até unidades na caixa P, quantidade de gelox, 2 gelox grandes, condicionado na parte inferior da caixa, não necessita do papelão perfurado e o tempo máximo de transporte é 30 minutos. A frasqueira de transporte de hemocomponentes, a temperatura da frasqueira deve estar entre 1 e 10 graus, exceto quando o transporte de plaquetas, que deverá estar entre 20 e 24 graus. Condutas durante a hemotransfusão. Observação contínua do paciente em hemotransfusão, atentando para sinais e sintomas de reações transfusionais, febre com ou sem calafrio associada à transfusão, considerar a elevação da temperatura axilar de normotérmico de 35,5 a 37,2, subfebril 37,3 a 37,8 e de subfebril a febril de 37,8 acima. Calafrios com ou sem febre, dor no local da infusão, dor torácica ou abdominal, alterações agudas na pressão arterial, tanto hipertensão como hipotensão, alterações respiratórias como dispneia, taquipneia, hipóxia, sibilo, queda da saturação de oxigênio pela oximetria de pulso. Observar alterações cutâneas como prurido, urticária, edema localizado ou generalizado, náuseas com ou sem vômitos, edema localizado ou generalizado e hemoglobinúria. Toda reação transfusional deve ser seguida de alguns procedimentos básicos assim que observada. Interromper imediatamente a transfusão, comunicar ao médico assistente, iniciar a administração de soro fisiológico 0,9% por acesso venoso. A recomendação deve estar previamente protocolada pela equipe médica. Estar preparado para possível intervenção de urgência na possibilidade de reação hemolítica, trale, anafilaxia ou sepse relacionada à transfusão. Elevar o mais alto possível a cabeceira do leito. Instalar a oxigenoterapia a 10 litros por minuto por máscara facial, se for o caso. Conferir e comparar novamente dados de identificação da bolsa e do cliente, administrar medicamentos prescritos, observar e registrar o volume urinário e suas características. Preencher a ficha de notificação de reação transfusional, coletar a amostra de sangue em outro acesso venoso, coletar a amostra de urina. Conforme protocolado pelo serviço, pode ser necessário coletar e enviar uma amostra pós-transfusional junto com a bolsa e os equipos. Garantir a não contaminação dos equipos, encaminhando ao serviço de hemovigilância, assim como a amostra de sangue e urina para o laboratório clínico, quando indicado pelo médico. Registrar todas as ações no prontuário do paciente. Cuidados pós-transfusão. Manter acesso venoso funcionado no período de vigilância pós-transfusão, até 1 hora após o término da transfusão, para qualquer intervenção de emergência. Retirar e descartar o sistema bolsa, equipo e lixo infectante em local padronizado. Registrar os valores de sinais vitais, temperatura axilar, pressão arterial, frequência respiratória e frequência cardíaca. Manter monitorização contínua do paciente no período de vigilância pós-transfusão. Orientar o paciente sobre complicações que podem ocorrer tardiamente. Preencher os formulários de hemotransfusão e checar a prescrição médica. Fontes bibliográficas. Fundação Hemominas, Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais. Hemoterapia, Condutas para a Prática Clínica, 2015. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Especializadas, Guia para o Uso de Hemocomponentes, 2015. American Association of Blood Banks, 2016. Fundação ProSangue, Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo, Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária
hemovigilância. Obrigado pela atenção.